Isso aí, então, senhoras e senhores. Estamos aí mais uma noite de estudo do nosso Livro dos Médiuns, dia 8 de agosto de 2023. Estamos aqui neste trio de 2 terráqueos e um extraterrestre. Você que é espírita e está assistindo este vídeo, você foi enganado durante muitos anos, durante décadas, senhoras e senhores. Não existiu exilados de capela, isso é uma mentira. Jorginho, o extraterrestre que sabe da verdade, senhoras e senhores. A verdade é que ele é um exilado do planeta XPTO e está aqui conosco. Jorge foi exilado do planeta XPTO e está aqui. Todos já voltaram para o seu planeta XPTO de volta e Jorginho está aqui conosco ainda. Porque ele ama o nosso planeta, senhoras e senhores. Ele decidiu ficar aqui até 5 bilhões de anos. Em breve, em todas as livrarias espíritas, o livro de Jorginho, Exilados de XPTO, a verdadeira história dos exilados, senhoras e senhores. Um romance mediúnico anímico. Todo mundo aí se achado, capítulo 6, manifestações visuais, e tem 28, eu acho que do senador é 31 já. 31. Ó, tô bem ainda de cabeça, hein? Sim. Todo mundo achado, todo mundo aí, Jorginho com as suas 5 versões aí já, preparado. 28. Os espíritos podem tornar-se visíveis sob uma outra aparência que não a forma humana? Olha, o Jorginho. Pronto. Isso aí. A forma humana é a forma normal. O espírito pode variar a aparência, mas é sempre o tipo humano. Grafa, é isso aí. Se ficar aparecendo girafa para vocês, não é. A vida não é assim que funciona. Exceção feita a Jorginho, que ele é verde, tem 3 pernas, 2 cabeças, 5 antenas e 8 braços. É porque... Vocês estão vendo só a minha projeção mental para vocês poderem Esse é filtro da internet, não se enganem. Da inteligência artificial. Então, aqui, os espíritos errantes se apresentam para nós na forma humana, não vai ficar se aparecendo com outras formas aí. Vamos lá. Agora, de novo, 28A aqui, senador da C32. 32. Não podem manifestar sob a forma de chama. Eles podem produzir chamas, clarões, como qualquer outro objeto, para testar sua presença. Mas não se trata dos próprios espíritos. A chama, frequentemente, é apenas uma imagem, ou uma emanação do perispírito. Em todo caso, é apenas uma parte dele. O perispírito só aparece integralmente nas visões. Aqui que ele está falando. O seu aí. Esse aqui é na forma quando os espíritos se apresentam para nós, humanos encarnados. A gente tem que ver o contexto. Vou ler de novo, Jorginho. A pergunta ou só a resposta? Não. Só o final. O perispírito. A chama, frequentemente, é apenas uma miragem. Ou uma emanação do perispírito. Em todo caso, é apenas uma parte dele. O perispírito só aparece integralmente nas visões. Aqui na minha tradução da FEB, hoje eu não peguei a outra lá, olha o que está aqui. O perispírito não se mostra integralmente nas visões. Tem uma outra tradução minha aqui que também está assim. Do Herculano está igual ao do Babu. Só as 3 traduções minhas aqui,
deixa eu ver a 28A. O perispírito aparece inteiro apenas nas visões. As 3 estão aqui. As minhas 3 traduções aqui estão idênticas. Deixa eu ver aqui no francês como é que tá. O Jorginho acho que tomou choque ali, mano. Aqui, na tradução do Mateus Camargo, também está assim, ó. O perispírito só aparece inteiro nas visões, 31. Isso. Porque é o que a gente estava falando. Nós, encarnados, a gente não consegue enxergar o espírito em si, só a alma, né? Sempre, qualquer aparição para nós vai ser sempre o perispírito que a gente enxerga. Cara, mas como é que o Guilhom Ribeiro aqui, porque a minha é do Guilhom Ribeiro, da FEB, né? Como é que ele coloca não se mostra integralmente? Interessante esse erro aqui. Da FEB tá assim, não se mostra integralmente nas visões. Tem uma outra tradução aqui, que é Luz Espírita, também tá igualzinho da FEB, não se mostra integralmente nas visões. Mas no original francês, o correto é o como tá aqui, como tá o do Babu e como tá aqui o do Herculano. Só aparece inteiramente nas visões. Duas traduções de internet que são muito boas, que eu uso, que eu consulto, assim, é da IDEAC e a Kardecpedia, do nosso amigo Cosme Mas, que ele traduziu diretamente do francês. Então, essas duas vocês podem usar à vontade, e é até muito fácil. É as duas que eu mais uso na internet aí. A tradução foi muito mal feita, né? Provavelmente alguém não nativo no idioma. Não, mas o Guilhom Ribeiro, mano, ele altera muitas coisas vamos falar assim, meio que má fé. Ele fez o negócio de propósito. Tanto na FEB, quanto naquela revista espírita minha aquela de capinha marrom, que é da ID, ele acrescenta a palavra onde não existe, mano. E até na FEB já é do Evandro, já. Inclusive tem uma notinha de rodapé aqui do Herculano. Do vovô tem. Aí ele diz o seguinte: o perispírito só aparece integral nas visões, compreendendo-se o termo visões como manifestações visuais do espírito em corpo inteiro. As outras formas de manifestação, ele apenas projeta as imagens que deseja, como nesse caso das chamas. Isso. Se ele quiser aparecer uma chama, alguma coisa, é sempre o perispírito que ele está moldando. Porque nós, encarnados, não temos a faculdade de ver o espírito em essência, né? Só o espírito. A gente só consegue enxergar através do perispírito. Só o perispírito. 29, 32. O que se deve pensar da crença que atribui o fatos, senador? Fatos. A presença de almas ou espíritos? Superstição produzida pela ignorância. A causa física do folo fatos é bem conhecida. Aí a 29A. A chama azul que apareceu, conforme dizem, sobre a cabeça de Sérvio Túlio, quando criança, é uma fábula ou foi realidade? Foi real. Ela foi produzida por um espírito familiar que queria dar um aviso àquela mãe, que médio vidente percebeu uma irradiação do espírito protetor de seu filho. Nem todos os médios videntes vêm no mesmo grau, assim como nem todos os vossos médios escreventes escrevem a mesma coisa. Enquanto que aquela mãe viu apenas uma chama, outro médio poderia ter visto o próprio corpo do espírito. Babu, o corpo, assim, o perispírito, né? Na tradução aqui do Mateus aqui, tem um adendo aqui, ó. Quem era Sérvio Túlio, né? Filho de uma mulher escravizada
daí seu primeiro nome, a qual pertencera a uma das famílias nobres em sua terra natal. Sérvio Túlio foi o 6º rei romano, século V a.C., cujo futuro predestinado teria sido apontado em sua infância. No governo, dividiu a sociedade em classes, reformou o exército e procurou beneficiar as classes pobres, os plebeus, visando, ao mesmo tempo, fortalecer o monarca diante da elite romana, os patrícios. Nem precisava disso aí, era só perguntar para o senador, só. Conterrâneo do senador. Amigo de infância dele. Maquinar alguma coisa terrível para o povo. Não, até que, se fosse hoje, se tivesse esse povo meio ignorante, dizer que o Claudinho e ele eram comunistas, porque estavam querendo fazer amizade com o povo plebeu. Recentemente, faz alguns anos já, inclusive, descobriu-se restos da chamada Muralha de Sérvio Túlio. Ele foi quem construiu um setor lá das muralhas da cidade lá, que foi descoberto em escavações arqueológicas. Vou ler a última aqui, 30. Claudinho já deve ser 33, já até perdi agora. 35. 30? Caraca! 35? Porque aqui tem duas perguntas lá. Tem razão. Os espíritos poderiam apresentar sobre a forma de animais? Isso pode acontecer, sempre, porém, apenas os espíritos muito inferiores tomam essa aparência. Em todo caso, seria somente uma aparência momentânea, pois seria absurdo acreditar que qualquer animal verdadeiro pudesse ser a encarnação de um espírito. Os animais sempre são apenas animais, e nada além disso. Agora, aqui, essa resposta aqui, depois você lê o seguinte aqui, ó. Que vem aonde está o negócio aqui, ó. Na 27 normal, que seria a 28, ó. Na 28. Podem os espíritos tornar-se visíveis sobre outra aparência que não a da forma humana? A humana é a forma normal. O espírito pode variar-lhe a aparência, mas sempre com o tipo humano. Aqui ele dá uma outra resposta. Aqui ele explica que o espírito inferior poderia mostrar uma aparência de animal, mas ele não seria animal. Então, aqui, se você definir que nunca pode ver animais, que os espíritos podem aparecer ou se mostrar, ele já dá uma contradição aqui. Esse é um problema Não, mas qual é o contexto disso aqui? Tanto que aí, a 28, você tem que pegar a 28A, que ele fala assim, não se pode manifestar sobre a forma de chama, porque os espíritos tinham falado para o Kardec, assim, a forma do espírito na erraticidade, que eles conseguem enxergar um ou outro, ele se parece que aquele negócio de chama, de uma vela, de alguma... Então, Kardec estava querendo perguntar nesse contexto. O espírito pode se mostrar para nós? Aí ele fala assim, pode se aparecer como uma forma de chama sobre a essência dele? Ele fala, pode produzir carvões, como qualquer outro efeito, para testar sua presença. Mas não se trata do próprio ser o espírito, é o perispírito. Sim. Aqui, não, mas que Kardec, a 28 e a 29, o Kardec queria perguntar, falou assim, os espíritos aí na erraticidade falaram que eles conseguem enxergar o espírito. Foi a nossa discussão na aula, até mandei. O espírito enxerga o espírito. Tanto que eles conseguem identificar o que é o espírito e o que é o perispírito na erraticidade. Aí, e qual que foi quando Kardec falou, qual que é a forma do espírito aí? Aí os espíritos responderam para Kardec, ele tem uma forma de uma chama, de um clarão. Aí Kardec, aqui na 28, está perguntando, a gente pode enxergar o espírito? Aí ele falou assim, sobre uma aparência não humana, e Kardec acho que estava querendo perguntar no sentido próprio do espírito. Aí ele falou assim, sempre a forma humana, a normal, tal. Aí a 28A que ele vai entender, não se pode manifestar sobre a forma de chama, deixar a gente ver a essência do espírito. Aí, eles podem produzir chamas, clarões, como qualquer outros efeitos,
para atestar sua presença, mas não se trata dos próprios espíritos, do espírito na sua essência, que a gente não pode enxergar, e na erraticidade a gente enxerga. A chama, frequentemente, é apenas uma miragem, ou uma emanação do perispírito. Aí é a trita. Quando se aparece animal, não é o espírito que se tornou animal, é uma projeção do perispírito. Sim. É a mesma coisa. Mas aqui eu não entendi que ele fala do espírito, está falando do perispírito. Quer dizer, quando você vê o perispírito, você vê normal. Ou seja... Tanto que a 28A, ele fala assim, não se pode manifestar sobre a forma de chama, poderiam reproduzir a chama, mas não se trata do próprio espírito. Claudinho, como é que você vê isso aí? Porque eu vejo o seguinte, Kardec aqui, na resposta do espírito, dá uma definida. Quer dizer, sempre que você vê uma aparição espiritual, é perispiritual. Seja ela de e sempre a forma humana, quer dizer, cabeça, membros e tronco. Agora, mas os espíritos inferiores ou outro tipo de espírito podem manifestar, através da mente deles, uma imagem distorcida de si mesmo, quer dizer, pode parecer... Não é imagem de si, não, eles projetam o perispírito dele. É a mesma coisa aqui da cabeça do servo turco. Aquela áurea ali, aquele arquinho ali, de anjo ali, era uma projeção de uma parte do perispírito do espírito protetor guia dele. Sim, aí está explicado, porque precisava chamar atenção. Agora, aqui também está bem explicado que, dependendo do médium, cada médium, de acordo com a sua sensibilidade, vê uma parcela específica para o que ele possa compreender. É importante isso. Diga aí, Claudinho. Eu aparentemente aqui, realmente, ele está falando duas coisas diferentes sobre a mesma coisa. Mas eu entendo que, assim, nessa pergunta, na pergunta em que ele coloca se pode se fazer visível com outra aparência além da humana, eu entendo que ele está se referindo à forma real do espírito. Ah, sim, é isso que eu também está entendendo. Aqui, quando fala que ele pode acontecer de se apresentar com forma de animal, intencionalmente ele projeta uma imagem de animal, para o encarnado ver, né, uma forma de animal, mas não é a forma real dele. Eu entendo que é assim que ele quis colocar. Babu, você quer ler aqui o adendo do Kardec aqui? Isso, vou terminar. Observação. Só a superstição pode fazer acreditar que certos animais são animados por espíritos. É preciso uma imaginação muito complacente ou muito impressionada para ver algo de sobrenatural nas circunstâncias um pouco estranhas, nas quais ele se apresenta alguma vez, mas frequentemente o medo faz com que veja o que não existe. O medo nem sempre é a fonte dessa ideia. Conhecemos uma senhora muito inteligente, aliás, que amava desmedidamente um grande gato negro, porque acreditava que ele fosse de uma natureza sobre-animal. Entretanto, ela nunca tinha ouvido falar do espiritismo. Se ela o tivesse conhecido, ele a teria feito compreender o ridículo da causa de sua predileção, provando-lhe a impossibilidade de semelhante metamorfose. Comente, Claudinho. Comente. Eu tenho um gato preto aqui que de vez em quando ele incorpora umas coisas aqui que ele é um sobre-animal. Esse médio é meio desnorteado, esse gato aqui. Não sei se o seu gato preto também de vez em quando tem um ataque, ataca a sua perna, fica meio... Ele ataca direto, que quando ele quer brincar, ele deita no chão, mostra a barriga, né? E aí você começa a coçar a barriga dele, ele até que não morde muito a minha mão, mas eu tento tirar a mão e andar, aí ele vem pegar o calcanhar pra gente ficar brincando com ele. Aí você vê, aí já incorporou, então o Kardec nesse ponto não conhece os nossos gatos pretos.
A veinha tinha razão. Olha lá. Ó o Jorginho, ó, supersticioso, complacente, olha lá. Ó. A veinha era o Jorginho, já achamos uma reencarnação do Jorginho, ó. Aqui o que ele coloca é que assim, não existe a metempsicose, né? Quem está colocando aqui assim, essa história aí de que espírito encarna em animal, isso é lenda, isso não existe, isso é algo, uma ideia errada que se fez a respeito de reencarnação. Então não existe esse negócio de espírito encarnar em animal. Belezura. Ensaio teórico sobre as manifestações. Agora não é o Claudinho? É o Claudinho. 101. Não, ele deve ser um 106 aí, já com certeza. Aqui agora já é outro item. O subitem acabou, filho. Não, aqui não é subitem. Aqui vai a pergunta. Então agora é 101. Item 101. Até que enfim o Herculano acertou esse livro, hein? Pô! Vamos lá. As manifestações mais comuns de aparições ocorrem durante o sono, pelos sonhos. São as visões. Isso é muito importante. Não podemos examinar aqui todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumiremos dizendo que eles podem ser uma visão atual de coisas presentes ou distantes, uma visão retrospectiva do passado, e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Frequentemente, são também quadros alegóricos que os espíritos nos apresentam como úteis advertências ou salutares conselhos, quando são espíritos bons, ou para nos enganarem e entreterem as nossas paixões, se são espíritos imperfeitos. A teoria abaixo se aplica aos sonhos, como a todos os outros casos de aparições. Ver o Livro dos Espíritos, números 400 e seguintes. Não ofenderemos o bom senso dos leitores, refutando o que há de absurdo e ridículo no que vulgarmente se chama de interpretação dos sonhos. Ou seja, Kardec acha esse negócio uma baboseira. A Amanda deveria ter me dito aqui antes de comprar aquele livro, Como Interpretar Seu Sonho. Na verdade, o que eu tenho aqui é o seguinte: interprete seu sonho para jogar no bicho. E, para mim, nunca deu certo. Você viu? Kardec, olha aqui, ó, a gente nem vai entrar nesse negócio de refutar, porque feriu o bom senso de qualquer pessoa sensata, porque esse negócio de interpretação do sonho não tem nada a ver. Aqui ele simplesmente fala, não vamos perder tempo com essas bobeiras, porque é gastar linha, papel e saliva à toa. Vai, senador, agora vamos ler de 2 em 2. Seria 2, depois Jorginho 2, depois eu 2. Então vamos lá, 102. As aparições propriamente ditas ocorrem no estado de vigília, no pleno gozo e completa liberdade das faculdades da pessoa. Apresentam-se geralmente com uma forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vaga e indecisa. Quase sempre, a princípio, é um clarão esbranquiçado, cujos contornos vão se desenhando aos poucos. De outras vezes, as formas são claramente acentuadas, distinguindo-se os menores traços do rosto, a ponto de se poder descrevê-las com precisão. As maneiras ou aspectos são semelhantes aos do espírito quando encarnado. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta com aquela que melhor o possa identificar, se for esse o seu desejo. Assim, embora não tenha, como espírito, nenhum defeito corporal, ele se mostra estropiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário para identificá-lo. Esopo, por exemplo, não é disforme como espírito, mas se o evocarmos como Esopo, por mais existências posteriores que tenha tido, aparecerá feio e corcunda, com seus trajes tradicionais. Uma particularidade a notar
é que, exceto em circunstâncias especiais, as partes menos precisas da aparição são os membros inferiores, enquanto a cabeça e o tronco, os braços e as mãos aparecem nitidamente. Assim não os vemos quase nunca andar, mas deslizar como sombras. Quanto às vestes, ordinariamente se constituem de um planejamento que termina em longas pregas flutuantes. São estas, em resumo, acrescentadas por uma cabeleira ondulante e graciosa, as características da aparência dos espíritos que nada conservam da vida terrena. Mas os espíritos comuns das pessoas que conhecemos vestem-se geralmente como o faziam nos últimos dias de sua existência. Há os que muitas vezes se apresentam com símbolos da sua elevação, como uma auréola ou asas, pelo que são considerados anjos. Outros carregam instrumentos que lembram suas atividades terrenas. Assim, um guerreiro poderá aparecer com uma armadura, um sábio com seus livros, um assassino com seu punhal, e assim por diante. Os espíritos superiores apresentam uma figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores têm algo de feroz e bestial, e algumas vezes ainda trazem os vestígios dos crimes que cometeram ou dos suplícios que sofreram. O problema das vestes e dos objetos acessórios é talvez o mais intrigante. Voltaremos a tratar disso num capítulo especial, porque ele se liga a outras questões muito importantes. Se a gente morrer e aparecer para alguém, os caras vão achar que a gente é inferior. Com certeza. Isso, porque os espíritos superiores são belos. Deve aparecer com a sua camiseta regata sem coisa, eu vou aparecer sempre de casaco, e o Claudinho vai aparecer de óculos. Não, mas um problema é esse aqui, ó. Cadê? Os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores, alguma coisa ainda do selvagem, do bestial. Nós está com esse negócio aqui. Não, mas isso não é nós, não, cara. A nossa chapa não é decente. Não. Claudinho, a única coisa que eu vou perceber é o seguinte: se algum espírito falar que é você e aparecer com cabeleira ondulante, você é um mistificador. O Babu jamais teria cabeleira ondulante aqui. Se o Babu aparecer para você em sonho, falando, eu amo romances, pode ter certeza que é espírito inferior, é espírito mistificador, é um mentiroso, está ali se fazendo passar por outra pessoa. Agora, bestial, nós não é... Isso quem colocou no Facebook foi o Claudinho. Eu posso não nascer bonito, mas eu sou simpático, entendeu? Nós é muito simpático. Não, o importante é isso que ele coloca aqui, ó. O espírito se apresenta com aquela imagem que melhor o possa identificar. Né? Então, ele vai aparecer sempre, se a pessoa se apresenta como seu avô ou sua avó, ele vai apresentar com a aparência que tinha, como era o seu avô ou sua avó. Se ele apresentar com outra aparência, você não vai saber quem é. E tem sempre um detalhe que era muito comum no avô, na avó, numa pessoa, que você vai dizer, nossa, é ele mesmo. Né? Isso é verdade mesmo. Vamos lá. 103. Dissemos que as aparições têm algo de vaporoso. Em certos casos, poder-se-ia compará-las à imagem que se reflete no espelho sem aço, e que, não obstante a sua nitidez, não impede se veja os objetos que lhe estão por detrás. Geralmente é assim que os médiuns videntes as percebem. Eles as veem ir e vir, entrar num aposento, sair dele, andar por entre os vivos com ares, pelo menos, se trata de espíritos comuns, de participarem ativamente de tudo que os homens fazem ao redor deles, de se interessarem por tudo isso, de ouvirem os que dizem os humanos, com frequência são vistos a se aproximar de uma pessoa, a lhe insuflar ideias, a influenciá-la, a consolá-la,
se pertencem à categoria dos bons, a escarnecê-la se são malignos, a se mostrar tristes ou satisfeitos com os resultados que logram. Numa palavra, constituem como que o forro do mundo corpóreo. Esse forro aqui, a palavra forro aqui é o nosso forro do teto, é isso mesmo? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. No meu tá a contraparte do mundo corporal. Deixa eu achar aqui. Assim. Com resultado, numa palavra, dobrez do mundo corporal. Tá em 1. Deixa eu ver o outro aqui, 103. 103. Tem uma outra tradução aqui que fala que são o espelho do mundo corporal. Esse aqui é o meu dobrê. O outro aqui, deixa eu ver o que ele fala. Caraca, mano, calma aí que eu tô perdido aqui, ó. 102, né? 102 aqui. É a 103, Babu. 103, por isso que eu não tô achando, calma aí. O outro aqui meu tá como espelhos do mundo corporal. Um tá espelho e o outro tá dobrê do mundo corporal. Aí pra gente ver, quem falou, espírito comum, maligno, inferior, eles podem atravessar tudo aqui, ó. Pode atravessar a porta pode atravessar o que quiser. Ó. O que vai explicar bem aqui já é o outro parágrafo. Olha lá. Tal é esse mundo oculto que nos cerca, dentro do qual vivemos sem o percebermos, como vivemos também sem darmos por isso em meio das miríades de seres do mundo microscópio. O microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de cuja existência não suspeitávamos. O Espiritismo, com o auxílio dos médiuns videntes, nos revelou o mundo dos espíritos, que, por seu lado, também constitui uma das forças vivas da natureza. Com o concurso dos médiuns videntes, possível nos foi estudar o mundo invisível, conhecer os costumes, como um povo de cegos poderia estudar o mundo visível com o auxílio de alguns homens que gozassem da faculdade de ver. Veja-se adiante, no capítulo referente aos médiuns, o parágrafo dos médiuns videntes. Isso, essa ajuda aí foi excelente. Então, os espíritos, por mais inferiores que sejam, ele tem a faculdade dele de atravessar, de enxergar no escuro, enxergar no escuro, assim, num quarto escuro, mas ali no mundo espiritual tem luz para todo quanto é lado. Aqui está dizendo o seguinte, Babu, que nós convivemos sem perceber com o mundo dos espíritos. Porque o mundo espiritual é só você sair do corpo, você já está nele. Então, os espíritos dividem com a gente o meio que nós vivemos. Se a gente for um espírito muito material, nós vamos continuar convivendo de maneira muito ligada com o mundo dos encarnados. Né? Podia já estar em outro plano mais elevado, não. Você fica girando com a gente aqui. A diferença é que eles nos veem e os encarnados não os veem, mas estão convivendo com eles, dividindo o espaço, tudo. O que é um problema também, né? Porque você mentalmente entra em contato com todo tipo de pensamento, inclusive dos deles, né? É como ele bem compara aqui, né? O mundo dos espíritos é um espelho do mundo corporal. Só que a gente não vê, né? Vamos lá, Jorginho! É você, Jorginho? Não, é tu, é 104 agora. Não, olha lá. Explica para ele, senador. Explica para ele. Cada um lê 2. Eu pensei que os 2 parágrafos do item. Não é 2 itens. Beleza. Então tá legal, 104. O espírito que quer ou pode fazer-se visível reveste, às vezes, uma forma ainda mais precisa
com todas as aparências de um corpo sólido, ao ponto de causar completa ilusão e dar a crer aos que observam a aparição que tem diante de si um ser corpóreo. Em alguns casos, finalmente, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade se pode tornar real, isto é, possível, se torna ao observador tocar, palpar, sentir na aparição a mesma existência, o mesmo calor que no corpo vivo, que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Nesses casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo sentido tátil. Isso é tranquilo, porque o perispírito é um corpo material pelo qual o espírito ou a alma se intermedia ou se toca no mundo material, né? Então, por isso que ele fala do ser corpóreo. Dado se possa atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação, a aparição simplesmente visual, o mesmo já não ocorre quando se consegue segurá-la, palpá-la, quando ela própria segura o observador e o abraça. Circunstância em que nenhuma dúvida mais é lícita. Os fatos de aparições tangíveis, que são os mais raros, porém, os que se têm dado nesses últimos tempos, pela influência de alguns médios de grande poder. Aqui tem um aviso. Entre outros, o senhor Douglas Home. E é absolutamente autenticado por testemunhos irrecusáveis. Provam e explicam o que a história refere acerca de pessoas que, depois de morta, se mostraram com todas as aparências da realidade. Todavia, conforme já dissemos, por mais extraordinário que seja, tais fenômenos perdem inteiramente todo o caráter de maravilhoso, quando conhecidas a maneira por qual se produzem, e quando se compreende de longe de constituir uma derrogação das leis da natureza, são apenas um efeito da aplicação dessas leis. Olha, Ou seja, é o seguinte, isso aqui não é sobrenatural, é simplesmente natural, nada há de maravilhoso ou milagroso. Os espíritos estão aí e eles, quando querem, se apresentam. Isso que é legal. Aqui vocês vão perceberam, né? No começo da 104, eu vou até citar uma pessoa que é conhecida minha, que a gente vê que é o espírito, que quer ou pode aparecer, reveste algumas vezes de uma forma mais nítida, ainda tendo todas as aparências de um corpo sólido, ou seja, aqui não tem o que vai ter embaixo, a ponto de produzir uma ilusão completa de fazer crer-se que tem diante de si um ser corpóreo. Em alguns casos, finalmente, sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade. Então, ele mostra duas coisas. Ó. De vez em quando o Espírito vai mostrar para você que você vai ver, tem um corpo ali, mas não tem. E depois tem um corpo que se torna tangível. Aí, a gente pode ver um amigo nosso que pode ter feito isso aí, simplesmente, nessas duas faces aqui, ó. Um foi na estrada de Emaús, que fala, Emaús, que Jesus aparecia caminhando com as pessoas, não precisava ser um ser tangível, poderia ser essa aparição real que dava alguém assim, ó, tem alguém junto com a gente aqui. E quando se mostrou os nossos amigos apóstolos, né, que nosso amigo Dedão foi lá dar uma cutucada, né? Não, isso foi Tomé. Tomé, nosso amigo Dedão. Tomé. No caminho de Emaús, eles inclusive, eles não reconhecem, na verdade, Jesus. Eles só vão reconhecer quando eles chegam numa casa e vão fazer a ceia. É que aí eles enxergam que realmente quem ele é. E aí diz que no relato, né? De repente ele sumiu. Ele sumiu. Você pode ter essa aparição não tangível, mas uma que dá sensação. Porque também parece, eu não sei se você está no que quando eles estão caminhando, parece que Jesus está de capuz, que não dá para ver muito bem o olhar dele, é uma coisa meio vaga, assim. Então ali você pode não ter uma questão de um ser agênero, assim, né? Mas sim essa aparição que dá uma forma real.
Sim. Depois hoje à noite eu vou ter uma reunião com ele, aí eu pergunto para ele. Pergunta. O Claudinho, Perguntar não ofende, né? encontrar é o Jesus, que é o pedreiro, entendeu? Isso. Que cuida do forro. Não, aí seria carpinteiro. Você vai trabalhar com o cara que usa uma... E esse Jesus é com G e o E tem acento, entendeu? 105. Por sua natureza e no seu estado normal, olha, vamos lá. O perispírito é invisível e tem isso de comum com a intensidade de fluidos que sabemos existir e que, entretanto, nunca vimos. Mas, assim como certos fluidos, eles também podem passar por modificações que o tornam perceptível à visão, e seja através de uma espécie de condensação, seja através de uma mudança na disposição molecular, é então que ele nos aparece sob a forma vaporosa. Então, aqui ele está sempre se referindo aos encarnados. Para nós é sempre invisível, a não ser que ele faça essa analogia que ele faz aqui, né? Não é assimilando, uma condensação. Aí ele vai explicar. A condensação, abre parênteses, não se deve tomar essa palavra ao pé da letra. Nós só empregamos por falta de outra e a título de comparação, fecha parênteses. A condensação, dizíamos, pode ser tal que o perispírito adquire as propriedades de um corpo sólido e tangível, mas pode instantaneamente retornar seu estado étero e invisível. Podemos perceber esse efeito pelo vapor que pode passar da invisibilidade ao estado brumoso, depois líquido, depois sólido e vice-versa. Esses diferentes estados do perispírito são o resultado da vontade do espírito e não de uma causa física exterior, como acontece com nossos gases. Por isso que a gente não pode provocar a aparição do espírito. Quando o espírito nos aparece, é porque coloca seu espírito no estado necessário para tornar visível. Mas para isso sua vontade não basta, pois a modificação do perispírito opera-se pela sua combinação com o próprio fluido do médium. Ora, essa combinação nem sempre é possível, o que explica porque a visibilidade dos espíritos não é geral. Assim, não basta que o espírito queira se mostrar, também não basta que uma pessoa queira vê-lo. É preciso que os dois fluidos possam combinar-se, que haja entre eles uma espécie de afinidade. Talvez também a emissão do fluido da pessoa seja bastante abundante para operar a transformação do perispírito, e provavelmente assim outras condições que nos são desconhecidas. É preciso, enfim, que o espírito tenha permissão para se fazer visto por tal pessoa, o que nem sempre é concedido, ou só é em certas circunstâncias, por motivo que não podemos avaliar. Aqui, cara, ele tentou dar uma explicação e a coisa ficou mais confusa ainda. Ou seja, o espírito pode aparecer, se ele quiser, mas, ao mesmo tempo, ele só pode aparecer se houver uma permissão. Ou então, pode aparecer porque a pessoa, no momento, cruzou com o espírito na rua, e ela é uma pessoa vidente, ou tem uma sensibilidade visual. Os fluidos dela com o espírito se combinaram e houve uma momentânea despertamento visual dela e ela consegue ver. Mas como ela não sabe se é espírito, se não é, ela pode achar que é uma pessoa que ela viu e passa por ela. Ou seja, o Kardec aqui tenta alinhavar que muita coisa é possível, mas ainda temos que estudar mais a respeito das aparições. Porque ficou confuso, cara. Que você lê aqui, ó, está diferente da vontade do espírito e não de uma causa física exterior, tudo bem. Mas, se tem um médium que ele consegue combinar os seus fluidos, pode ser que a pessoa, naquele momento, tenha um flash e ela veja no espiritual. Ou então o espírito pode aparecer para alguém só se for permitido para ele por um espírito superior. Quer dizer,
de qualquer maneira, a visão não é milagrosa, mas também nem tudo é explicado aqui. Não, é explicado, Jorge, porque ele fala assim, a gente pode ver o espírito, mas há certa, o que eu falo para você as leis da natureza, tem lei sábia, não é casa da mãe Joana que se pode fazer o que quiser. Aí depende, por que você quer? Não é só porque você tem um médium que vai aparecer o espírito que possa fazer se aparecer para o médium. Tem outras coisas. Aí a pessoa, mas eu quero ver, mas você é médium, você consegue doar fluidos? Não sei. O espírito pode aparecer? Tem permissão? Nem sempre. Então o Kardec vai falar para a pessoa assim, não é só porque os espíritos podem aparecer que vai ficar aparecendo para todo mundo aí, que é pela nossa vontade que a gente possa fazer coisas para provocar isso. Kardec vai contar, depende de um monte de coisa, depende do médium, depende da vontade do espírito. O espírito pode dizer, tem tudo, mas não estou afim de aparecer. E tem que não pode aparecer, senão você não está permitido. Então, as leis, não é na casa da mãe. Se fosse casa da mãe Joana, o mundo espiritual, pessoa, como a gente é composto só de, aqui nesse orbe, só espírito de terceira ordem, é fazer uma zona total. Não, aí ia ser maluco, porque os espíritos estariam cruzando com a gente aqui. Mas aqui ele tentou alinhavar, e na verdade, assim que é mais simples, Existe a aparição, existe a vidência, mas ainda o modelo normal é, quando o espírito quer, ele pode fazer isso, quando combina com o filho do médium, o médium se permite ver, e se houver permissão para alguma coisa útil, senão... Não, mas mesmo assim pode ter o médico fluido e o espírito não quiser fazer aparecer. Assim, o espírito não quer. O espírito tem vontade. Sim, o espírito é gente. O espírito é gente. Rebata isso, senador. 106. Uma outra propriedade do perispírito é que se deve... Não, eu ia 105 só, agora sou eu de novo. O Mamão ia dar a explicação dele também. Ia? Ele ia começar a falar, você leu. Foi mal. Eu pensei que é que eu vi o tempo todo que eu estava lendo, ele estava mexendo na tela do computador. Eu achei que estava dando pau na transmissão aí. Não, eu estou procurando numa das aulas que eu tenho aqui, um trecho da Odisseia que eu peguei. Eu achei aqui, mas eu acho que não é exatamente o que eu estava procurando. Porque assim, na Odisseia tem um trecho do livro que Ulisses ele vai e evoca a alma da mãe dele. E aí ele dá uma descrição que bate exatamente com o que está aqui no Livro dos Médiuns. Eu peguei um trecho aqui que não é exatamente o que na verdade, o que eu achei que é o trecho da Ilíada. Ele fala assim que quando o Patroclo, que era o grego, né, que era chegado ali do Aquiles, ele é morto num combate com o Heitor. Aí dá uma descrição que fala assim, que enquanto falava, cobriu-se o termo da morte. A alma evolou-se do corpo e foi para o Hades, chorando seu destino, deixando para trás a virilidade e a juventude. Aí tem um outro trecho que é da Odisseia, que Ulisses evocando a mãe aparece numa aparência vaporosa, aí ele tenta abraçar, aí aquele vapor se desfaz e some. Então isso é literatura da Grécia arcaica, quer dizer, já naquele tempo, essa descrição que foi feita, ela não é um simples chute ou uma invenção. Isso foi tirado de algum lugar, ou seja, eles já tinham uma ideia de como era a aparência, né, o perispiritual ali, que era uma coisa meio vaporosa mesmo. Então isso está registrado, é coisa de mais de 2.000 anos, mais que 3.000 anos atrás. Kardec vai falar no que é o espiritismo, naquela entrevista, bate-papo que ele faz com o cético.
ele vai falar assim, ó, o espiritismo é conhecido há décadas, o pessoal das antigas pode saber até mais do que a gente sabe no atual momento, quando ele estava ali, que fosse perdido, porque se ficou só com uma classe e tudo mais, não foi expandido, que nem está sendo agora. Mas ele falou assim, o espiritismo sempre teve aqui, e o pessoal das antigas poderia conhecer muito mais que nós, provavelmente conheceu muito mais que nós. Então, por causa dessas descrições de Ilíadas, Odisseias... Quer dizer, os caras já... Quer dizer, então, isso não era incomum, né? E o que eu achei interessante é que o parceiro do Aquiles aí, ele não foi para o inferno, ele foi para o Hades, quer dizer, o lugar dos mortos. Ele ficou triste porque ele perdeu a juventude. É que a gente tem essa ideia que o espiritismo nasceu com Kardec. Kardec estudou, mostrou o que precisava, o que não... Assim como o pessoal antigo, só que ninguém deixou registrado. Ele, por missão dele, era deixar tudo registradinho aqui, ó. Tá tudo documentado, tá aí, estudem. 106. Uma outra propriedade do perispírito é que se deve à sua natureza étera, é a penetrabilidade. Nenhuma matéria lhe opõe obstáculo. Ele atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. É por isso que não há tapumes que não possa opor-se à entrada dos espíritos. Eles vão visitar o prisioneiro no seu cárcere tão facilmente quanto o homem que esteja em pleno campo. Ou seja, não há barreiras para os espíritos no mundo, aqui no nosso mundo material. E aquela fantasia também de barreira fluídica no mundo espiritual para não entrar na casa do espírito também não. É o Claudinho. Aqui, eu achei. Aê! É um trecho da Odisseia, o canto 11. Ele fala assim que vindas de fundo do Érebo, juntaram-se as almas dos mortos. Acudiam em chusma de todos os lados da fossa, soltando um grande clamor, e eu me quedei pálido de terror. Esta é a lei dos mortais. Logo que morrem, os nervos não mais seguram as carnes e os ossos. A força impetuosa do ardente fogo os destrói. Logo que a vida abandona a branca ossatura e a alma se evola como um sonho. Então ele dá uma descrição assim da alma como algo assim, como uma coisa meio vaporosa que se desfaz, né? Então é um negócio interessante. Eu não coloquei aqui na apresentação, mas logo adiante, nesse mesmo trecho da Odisseia, ele fala que a mãe dele aparece, aí os vapores começam a se condensar e aparece a figura da mãe. E aí ele tenta abraçar, e aí ele abraça e como que aquele vapor se desfaz no ar. É um negócio assim bem interessante, porque é exatamente aquilo que está descrito aqui. E de acordo com isso aí, criou-se uma ideia que a gente vê em desenho animado e tal, do fantasma como se fosse um lençol branco flutuando no ar. Essa coisa vaporosa criou-se essa ideia de que os fantasmas de desenho animado ficam como se fosse um lençol. Ai, ai. O Claudinho está se achando. Não, é que o Claudinho ele se apaixonou pela Odisseia, e aí agora, para voltar ao século XXI na Terra aqui... Então vamos lá, 107. As aparições no estado de vigília não são raras, nem constituem novidade. Verificaram-se em todos os tempos. A história oferece-nos grande número de casos, mas sem remontar ao passado, encontramo-las com frequência nos nossos dias. Muitas pessoas as tiveram e as tomaram no primeiro instante pelo que se convencionou chamar de alucinações. São frequentes, sobretudo, de pessoas distantes, que vêm visitar parentes e amigos. Muitas vezes não têm um objetivo claro, mas podemos dizer que, em geral, os espíritos que assim aparecem são atraídos por simpatia. Que examine cada um das suas lembranças
e verá que são poucos os que não conhecem fatos dessa espécie, cuja autenticidade não se poderia pôr em dúvida. Você acabou de ler um aí, meu amigo. Conte um caso seu, senador. O senador viu o Papis lá no mundo espiritual, onde o senador estava tirando suas dúvidas de contabilidade. Pois é. E, inclusive, acho que foi até o Homero que ajudou ele a fazer essa aula do livro dos médios aí para o pessoalzinho. E olha, e ninguém reparou nisso, porque ele foi assessorado por Homero. Porque ele acabou de falar e o Kardec já era 107 falou. Só faltou colocar aqui, tipo, vide Cláudio no futuro, que ele vai receber as confirmações. Fecha parênteses. E esse é um caso que ficou documentado numa época que não se falava em espiritismo, né? Não tinha-se a menor ideia disso. Então, o que nós perdemos naquela biblioteca maravilhosa de Alexandria? Pois é. O que será que tinha lá de muita coisa do mundo antigo que chegaria até nós? Eu não sei por que Jesus permitiu que tacasse fogo lá. Eu quando encontrar com ele, eu vou perguntar para ele. Coisa para mim. Muitas obras desses filósofos antigos que estão completamente perdidas, provavelmente tinha cópias lá, porque lá tinha cópia de toda a obra do mundo antigo. Então, a 108, ela é bem longuinha, tá? Eu vou ler só metade. Beleza. Depois a outra metade é Jorginho. Leu os dois parágrafos, eu leio os outros dois. Aí Jorginho completa lendo depois. Não, mas no meu aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu tem 6 parágrafos desse 108. 6, nossa, tem 8 mesmo. Cada um é 2 aqui. Eu não sei se vocês têm aí uma sessão separada, mas no meu aqui ele está colocando como espíritos glóbulos. Isso. É glóbulos. Não é uma sessão separada, ele só cita no final da... É que ele vai falar isso aí eu tenho na vista. Separado mesmo, ó. Não, não dá para ver. Aí, não deu. Então fica sem ver mesmo. Vamos lá, 108. Acrescentaremos às considerações precedentes o exame de alguns efeitos ópticos que deram lugar ao estranho sistema dos espíritos glóbulos. Nem sempre o ar está inteiramente límpido. É então que as correntes de moléculas aeriformes e sua movimentação, produzida pelo calor, se tornam perfeitamente visíveis. Algumas pessoas tomaram isso por conjuntos de espíritos agitando-se no espaço. Basta-nos mencionar esta opinião para refutar. Mas há outra espécie de ilusão, não menos bizarra, contra a qual se deve também precaver. Isso aqui só o exame de detalhe, ver quando a gente vê aquele rainho de sol passando, e naquele rainho de sol a gente vê um monte de partículas. Aí Kardec está falando que pessoas muito crentes achavam que aquilo era espírito. Por isso que é perigoso você finalizar algo que aquilo é alucinação ou não alucinação antes que você estudar o fato em si. Não, mas para achar que aquele monte de sujeira no ar é espírito, a pessoa tá muito doida, né? E agora, o outro aqui do humor aquoso também é outra coisa sensacional. Balança a sua cabeça e fecha o olho. Você vai ver que fica umas coisinhas, você consegue enxergar no escuro umas coisinhas. Vamos embora. O humor aquoso do olho tem alguns pontos mal perceptíveis que perderam algo de sua transparência. Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido que os movimenta.
Eles projetam no ar ambiente e à distância, aumentados pela retração, pequenos discos aparentes, de 1 a 10 milímetros de diâmetro, que parecem nadar na atmosfera. Vimos pessoas tomarem esses discos por espíritos que as seguiam por toda parte, e no seu entusiasmo veem figuras nas nuances da irisação, o que é quase o mesmo que ver uma figura na Lua. Bastaria uma simples observação feita por elas mesmas para reconduzi-las à realidade. Até também é um cara cruel, né? Vai ver que o pessoal estava vendo São Jorge lá na Lua e o cara disse que é um problema aquoso, cara. Eu sempre vejo São Jorge na Lua, sinceramente. Olha lá. Olha o rezadeiro aí, ó. Meu Deus. Vai, Jorginho, você e os outros dois. Tá legal. Os aludidos discos ou medalhões, dizem elas, não só as acompanham, como lhes seguem todos os movimentos. Vão para baixo, para cima, para a esquerda, ou param conforme o movimento que elas fazem com a cabeça. Isso nada tem de surpreendente, uma vez que a sede sede da aparência é no globo ocular. Tem ela que acompanhar todos os movimentos do olho. Se fossem espíritos, forçoso seria convir em estarem eles adstritos a um papel por demais mecânicos, para serem inteligentes e livres. Papel bem fastidioso, mesmo para espíritos inferiores. E, pois com mais forte razão, incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. Verdade é que alguns tomam os maus espíritos, os pontos escuros ou moscas amauróticas. O que será isso, mosca amaurótica? Vou marcar depois aqui. Tem aqui no rodapé aqui do Herculano. Vovô. Ele coloca: moscas amauróticas são pontos negros que aparecem na visão por motivo de atrofia do nervo óptico, produzindo cegueira parcial ou total, sem prejuízo do globo ocular. Amaurose ou gota serena. São pequenas, é o que eles chamam de moscas volantes. Eu que fiz a cirurgia de miopia, isso é comum nas pessoas que fazem cirurgia de miopia. Você, de repente, começa a ver pontinhos negros flutuando, assim. Uma hora aparece, outra hora some. Isso é comum. Para quem usa óculos, que nem nós. Beleza. Verdade, né? Esses discos, do mesmo modo que as manchas negras, têm um movimento ondulatório, cuja amplitude não vai além da de um certo ângulo, concorrendo para a ilusão a circunstância de não acompanharem bruscamente os movimentos da linha visual. Bem simples é a razão desse fato. Os pontos opacos do humor aquoso, causa primária do fenômeno, se acham, conforme dissemos, como que em suspensão e tendem sempre a descer. Quando sobem é que são solicitados pelo movimento dos olhos, de baixo para cima. Chegados, porém, a uma certa altura, se o olho se torna fixo, nota-se que os discos descem por si mesmos e depois se mobilizam. Extrema é a mobilidade deles, porquanto basta o movimento imperceptível do olho para fazê-los mudar de direção e percorrer rapidamente toda a amplitude do arco no espaço em que produz a imagem. Enquanto não se provar que uma imagem tem movimento próprio, espontâneo e inteligente, ninguém poderá enxergar no fato de que tratamos mais do que um simples fenômeno óptico ou fisiológico. Sou eu, Jorge. Olha o Jorginho, ó. Jorginho da torcida. Olha, aqui ele tem ainda na mesma linha. Não sei se o seu é parar, mas o meu é completo até o órgão. Aqui diz o seguinte, ó, o mesmo se dá com as centelhas que produzem algumas... Aqui é outro parágrafo para mim. Para mim já é na mesma linha, ponto na mesma linha. Para mim é outro parágrafo. Tais ilusões. O meu... Com as centelhas que se produzem algumas vezes em feixes mais ou menos compactos pela contração do músculo do olho e são devidas provavelmente
a eletricidade fosforescente da íris, pois que são geralmente adstritas à circunferência do disco desse órgão. Agora é o seguinte, aqui é simplão. Se você está vendo alguma coisa, se você não a estuda completamente, você não pode alegar que é ou não pode alegar que não é. Agora, alegar que tudo que você vê é espírito é tão errado quanto alegar que tudo que você vê não é espírito. Tem que ter um pouco de senso, estudar e avaliar, entendeu? É que esse caso aqui é bizarro, né? Que nem o senador falou, são uns pontinhos pretos no olho, você ficar balançando o olho para cima, o ponto vai indo mesmo. E a pessoa tomava aquilo como espírito. Não conhecer o que é o espírito. É coisa fisiológica, quer dizer, não tem nada a ver com espírito isso. Então, passa longe de qualquer coisa de espírito aqui, né? Vamos lá. Semelhantes ilusões só podem ser o resultado de uma observação incompleta. Quem quer que tenha seriamente estudado a natureza dos espíritos por todos os meios que a ciência prática oferece, compreenderá tudo o que elas têm de pueril, da mesma forma que combatemos as teorias aventureiras, através das quais atacam as manifestações. Quando essas teorias estão baseadas na ignorância dos fatos, assim também devemos procurar destruir as ideias falsas que provam mais entusiasmo do que reflexão, e que por isso mesmo produzem mais mal do que bem junto aos incrédulos, já tão dispostos a buscar o lado ridículo. Vovô falando assim, para de viajar na maionese, mano. É que vovô tem, o Kardec tem elegância, é didático para falar as coisas, né? Não, mas o Kardec nesse ponto é muito correto. Olha aqui, ó. Quer ver? Ó? Ele faz o seguinte, ó. Quem quer que tenha estudado a natureza dos espíritos, por todos os meios que a ciência prática faculta, compreenderá tudo que elas têm de pueril. Quer dizer, o que ele fala é o seguinte, para você assumir alguma coisa ou não assumir alguma coisa, primeiro tem que avaliar as possibilidades possíveis e algumas a mais. Quer dizer, não é você ficar um cético, um iconoclasta. Não, vamos ver se é verdade, se não é. É possível, é. Aquilo que aconteceu é espiritual? Pode ser. Vamos estudar com mais atenção. Porque uma pessoa ignorante, passando por uma estrada de roça, antigamente, com a ideia que existia lobisomem, vê um vulto e falou, pô, eu vi um lobisomem. Mas aí é que tá. Ela viu alguma coisa que ela não conhecia ou foi só a imaginação dela? Vamos avaliar, não dá para dizer, não, o que você viu não existe. Não, pode ser que não tenha aquela forma, é a sua cabeça que monta. Ah, eu vi um pisca-pisca no ar, era um espírito? Não sei, pode ser, pode não ser. Então, mas o Kardec, ele era um cético. Não, ele era um cientista sério, porque o cético de tudo. Ele era cético, ele fala assim, não é tudo, o espírito é o primeiro que rebate todas essas coisas loucas, que todo mundo fica, eu vi espírito. O espírito que entende o espiritismo, que estuda, ele é cético, ele não se deixa levar por qualquer coisa. Ele é racional, Babu, porque o cético de tudo, é tão fanático para não crer em tudo, como um cara que é, digamos assim, místico, ou misticista, que tudo é espiritualidade. O Kardec, ele era um cético, mas ele era um cético que não era um cético absoluto. Ele era um cético que investigava a verdade. Isso. É diferente do cético absoluto que negava a verdade. Esse caso, você falou assim, o cara estava andando ali no caminho da roça e viu um lobisomem, vamos averiguar? Kardec, não tem como averiguar. Então, isso para mim, como que ele vai avaliar uma coisa de uma pessoa que ele nunca viu, que ele não conhece o caráter da pessoa, como que é, o que essa pessoa pensa da vida, as crenças dela, tudo mais. Então, não posso provar. Mas ele pode ter visto um espírito que aparentava uma forma, mas não era... Mas aí não dá para ver. Olha, vamos avaliar com calma, vamos ver o que você pensa, o tipo de coisa. Quer dizer, você não pode duvidar.
nem no absoluto, mas tem que ser capaz de dizer, olha... Mas Kardec, nessa hora, o Kardec não vai ficar com essa dúvida. Ele vai fazer uma breve análise. Ah, tá. Você já viu alguma coisa outra vez na sua vida? Não. Então não dá para falar. O Kardec, isso não tem nem como ser estudado. Não tem nem como trazer na roda de discussão. O Kardec vai fazer umas perguntas. Você já viu imagens semelhantes ou de alguma coisa que sumiu na sua frente? Você viu uma coisa e sumiu? A pessoa não. Então, Kardec, então, como que a gente vai estudar a sua palavra? Não tem como. Ah, vamos lá na estrada ver. Não tem que ir na estrada ver. Perguntaram numa reunião lá, falaram, é possível essa coisa que tem no Brasil, o espírito se apresentar dessa forma? Ele dizia sim ou não. Então é possível que você tenha visto alguma coisa. Mas isso que você falou que isso não é, porque não é dessa maneira. Porque, na verdade, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, é que os espíritos podem se tornar visíveis. A questão da forma deles que é o problema. Pode ser a questão de como eles querem aparecer para você, a questão de como eles são permitidos, ou, inclusive, você está sendo enganado pela sua própria imaginação, né? E não ser nenhum tipo de espírito nenhum. Você tem uma impressão muito forte e pronto. Então, mas para ele investigar, ele tem que ter elementos que possa ter um mínimo de credibilidade, um mínimo de verificação. Por isso que ele vai fazer uma entrevista. Você já viu outra coisa quando você era criança? Você já viu alguma coisa? Ah, não, só essa vez que eu vi. O Kardec vai dizer, então eu não posso garantir que você viu e nem vou me perder nesse tempo. E outra, se viu um vulto numa estrada, parece um lobisomem, só aquela única pessoa viu, ele vai entrevistar várias outras pessoas que moram na região, que passam pela região, nunca ninguém viu coisa alguma, só aquele cara que viu. Não tem como. Como é que vai se certificar que aquilo realmente é real, é um depoimento real, se uma única pessoa viu e várias outras nunca viram coisa alguma? A gente sabe que a forma como Kardec conduziu essa investigação da doutrina foi de vários médiums falando as mesmas coisas por médiums diferentes. Aí ele conseguiu verificar que existe alguma coisa. Imagina se Kardec se prende a esses relatos. Eu vi alguma coisa. Tá, não posso duvidar, mas não posso. Kardec não ia escrever nada. Vamos lá. Semelhantes ilusões só podem ser o resultado de uma... Já li isso aqui, é 109. Já leu. O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Seu conhecimento deu a chave de uma imensidade de fenômenos. Ele permitiu dar um grande passo à ciência espírita, fazendo-a entrar no caminho novo, tirando-lhe todo o caráter de maravilhoso, através dos próprios espíritos, pois notai bem que foram eles mesmos que nos indicaram o caminho, encontramos a explicação da ação do espírito sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Aí encontramos também a de outros vários fenômenos que nos restam examinar, antes de passar ao estudo das comunicações propriamente ditas. Tanto melhor nós as compreenderemos, quanto melhor percebendo as causas primeiras. Se compreende bem esse princípio, facilmente var-se-á por si mesmo a aplicação dos diversos fatos que poderão apresentar-se ao observador. E aqui tem um caso que o Cosme Massa fala assim, nem na antiguidade, nossos amigos gregos, né, que falavam, que começou, o espírito é imaterial, mas como que ele pode agir no mundo material? E tinha aquela coisa, já que o espírito não é matéria, como que Kardec veio resolver isso com o perispírito? E ele fala, foi os próprios espíritos que nos deram o caminho. E aí Cosme Massa vai falar assim, a gente entende como o espírito pode agir na matéria, que é através do perispírito. Só que não está explicado como que o espírito age no perispírito.
porque o perispírito é um tipo de matéria. Ou seja, está elucidado uma certa parte desse mistério aí, né? Agora, Sim. como que o espírito age através do perispírito? Exatamente, porque o espírito não é preso no perispírito, é ao contrário. O corpo é preso no perispírito, o perispírito não. O espírito ele é livre. Na verdade, não é preso, não fica fixo. Ele irradia em torno do espírito. Ele se agrega, né? Vamos falar assim, ele se agrega em torno do espírito. A ciência espírita, o futuro, é o grupo espírita do futuro que vai trabalhar ampliando é que nós não temos uma ciência espírita bem elaborada no movimento espírita para perguntar para os espíritos, fazer uma reunião séria, falar, tudo bem, nós sabemos que o perispírito é um elemento material ao qual o espírito se usa para poder interferir no mundo material. Mas como é que funciona agora ele e o perispírito? Como é que ele atua no perispírito se o perispírito é matéria? Então, isso é um dos grandes problemas que o Descartes, por exemplo, não conseguiu resolver, porque a ideia dele que existe a alma e existe o corpo físico. Agora, como que a alma age através do corpo físico? Isso é uma questão que ele nunca conseguiu dar resposta. E na filosofia até hoje não se conseguiu resolver isso. Tanto que existe esse conflito entre as teorias dualistas e monistas, né, a respeito da alma e do corpo. Então, como não se conseguiu resolver como que a alma interage na matéria através do corpo, deu voz às teorias monistas que dizem que alma e corpo é a mesma coisa. Né? Aí Kardec veio justamente dar essa resposta que existe um intermediário entre a alma e o corpo físico, que é o perispírito. Né? Vamos ler a 110 para terminar, para a gente começar. Vamos lá. Vamos deixar que eu leio. 110. Longe de nós considerar a teoria que apresentamos como absoluta e como sendo a última palavra na questão. Ela será, sem dúvida, completada ou retificada mais tarde através de novos estudos. Mas, por mais incompleta ou imperfeita que hoje se apresente, pode sempre ajudar a se compreender a possibilidade dos fenômenos por meios que nada tem de sobrenatural. Se é uma hipótese, não se lhe pode, entretanto, negar o mérito da racionalidade e da probabilidade, e que vale tanto quanto todas as explicações tentadas pelos negadores para provar que tudo não passa de ilusão, fantasmagoria e evasiva nos fenômenos espíritas. Quer dizer, ele mesmo já falou naquela época que competia ao futuro a um estudo mais elaborado disso. Quer dizer, nós deveríamos estar ampliando o conhecimento espiritual. Tem até uma notinha no rodapé aqui também do Herculano, que fala assim, que a posição de Kardec é inegavelmente científica. Essa teoria do perispírito não foi desmentida nesses 100 e tantos anos. Pelo contrário, as hipóteses psicológicas atuais confirmam essa teoria no campo da parapsicologia. Ele mesmo coloca, né? Quer dizer, por enquanto, a melhor explicação é essa. Se no futuro, mediante estudos, for comprovado que não é bem assim, aí vai surgir as novas explicações, mas desde que seja racional, né? Que é isso que ele coloca aqui. Essa é uma explicação que pode não ser a realidade, mas ela é racional. Agora, se surgir uma nova explicação, tudo bem, mas ela tem que ser racional. Até hoje não surgiu uma que possa lhe contrapor, como o Herculano coloca aqui. Quem fala assim, ainda há muita coisa para estudar, que nem eu falei esse caso do Cosmos Márcio, a gente sabe como o espírito atua na matéria física, mas como que o espírito atua no perispírito para poder atuar? Isso não se fechou, né? Então há coisas aí para
um estudo sério, igual Kardec fez, e não por médio muito que aparece no Brasil. Aí é que tá, alucinado, iluminado, então achando que... O Sérgio Aleixo, ele pega nisso aí direto, que ele fala assim, cara, olha o trabalho de Kardec, vários espíritos, sabe? Aqui é um médium escreveu um negócio que ele mesmo não sabe o que escreveu, e aquilo é desenvolvimento da doutrina. Então, mano, isso não existe. Ele fica louco nisso aí, cara. É isso aí, então. Um beijo para todos. Zé